Oi, gente, então, vou fazer um vídeo hoje rapidão sobre o período joanino no Brasil. Enfim, o Brasil ele teve várias fases, né? Primeiramente ele era uma colônia, e aí ele começou a mudar, e começou a mudar muitas coisas no Brasil mesmo, quando o João VI de Portugal, chegou aqui. Então, nesse vídeo a gente vai entender por que ele veio pra cá, o que ele veio fazer e o que ele mudou, porque isso culminou na nossa independência. Então, de colônia ele passou para ser Reino Unido e depois ele foi ser independente. E aí depois a gente tem Pedro II, Pedro I, enfim. Vamos entender o que estava acontecendo. Na Europa tinha Napoleão. Napoleão tava mandando na Europa inteira, dominando tudo e tal. E tipo, ele tava entrando nos países que ele não gostava. Portugal tava de boa, não tinha nada. Portugal era um paísinho. Ninguém tava nem aí pra Portugal. Só que o que Napoleão realmente queria era a Inglaterra. Então, o que ele fez? Como ele sabia que ele não conseguia ganhar a Inglaterra, porque a marinha dele era muito ruim, a da Inglaterra era muito boa, ele fez o bloqueio continental que a gente já conhece. Só que Portugal era muito dependente da Inglaterra economicamente. Então, o que ele vai fazer? Portugal vai continuar fazendo comércio com a Inglaterra. E Napoleão não vai gostar nada disso. E aí Napoleão vai mandar invadir Portugal. E aí nisso, o João VI, conhecido como o Fujão, foi pro Brasil. Se ele tá fugindo ou não, é um covarde ou não, a verdade é que ele não ia conseguir ganhar da França. E nisso entrou uns generais da Inglaterra, uns agentes da Inglaterra, que foram mandar em Portugal e expulsar o Napoleão de lá. Enquanto isso, João pegou todo mundo de Portugal, as pessoas importantes. Então foi mais ou menos de 10 mil a 15 mil pessoas saindo de Portugal, assim, às pressas e indo até o Brasil. E isso, ele levou tudo, gente. Ele levou a corte dele, o aparato burocrático, livros, ouro, levou tudo. Falou, tipo assim, se Napoleão pegar meu país, pelo menos meu ouro tá comigo. E era isso. Então ele fugiu de Portugal. E nisso, a Inglaterra ajudou ele. Principalmente porque Portugal e Inglaterra tinham uma aliança muito antiga, e se ela não ajudasse Portugal, Portugal ia ser pego por Napoleão, Napoleão ia dominar todo mundo, a Inglaterra não ia ter comércio e ia ficar ruim pra ela. Então ela ajudou Portugal. E escoltou toda a corte portuguesa até o Brasil, foi lá fazendo vigia, e aí é isso. O que acontece? Eles chegam em Salvador, aí o João fala, gostaria que não, vamos pro Rio. E aí eles chegam no Rio, ficam no Rio, e aí quando ele faz isso, e quando ele chega lá, ele faz o quê? Ele abre os portos. Por quê? Antes a gente tinha um exclusivo colonial, que durante toda a época do Brasil colônia, isso aconteceu. O exclusivo colonial é que só podia comercializar com Portugal. Ou seja, Brasil, por exemplo, fazia cana. Então, produzia cana, tinha que mandar isso para Portugal. Era só para Portugal que ele podia vender aquela cana. E aí, Portugal ia lá e fazia suco de cana, por exemplo. E aí, o Brasil tinha que comprar o suco de cana, né? Então, ele ia lá, só que ele não podia comprar suco de cana de qualquer outro país. Tinha que ser só de Portugal. Então, o Brasil fazia algodão. Portugal fazia roupa, tinha que comprar roupa de Portugal. Só que como a Inglaterra ajudou eles, e como Portugal não estava muito bem no momento, e a gente precisava, e a Inglaterra falou, eu te escolto até lá, mas você vai me ajudar. O que o João fez? Abriu os portos às nações amigas, que no caso é Inglaterra. E essas nações amigas da Inglaterra, isso foi consolidado por causa da Carta Régia que o João assinou. Enfim, ele também assinou o Tratado de Aliança e Amizade, que tentava diminuir o tráfico negreiro, porque a Inglaterra tinha passado por Revolução Industrial e ela falava assim, tenho que vender um tanto de trem e eu preciso de gente pra comprar. A Europa não tá comprando, quem vai comprar de mim? E aí falou, Brasil vai comprar de mim. Só que Brasil tem tanto de escravo não ganha salário, como que vão comprar de mim? Então, para de levar escravo, Portugal, para, João. E aí João falou, tá bom, vou parar, mas não parou não. Enfim, Rio de Janeiro virou capital do Império. O que isso aconteceu pra Rio de Janeiro? Gente, o rei saiu da capital, né, da metrópole e foi pra colônia. Onde já se viu? Tipo assim, o rei nunca tinha nem pisado lá pra passear e falar lindo mar. Nunca. E agora ele foi morar. Não pode isso. Então, tipo assim, o rei morar na colônia e comandar o império inteiro da colônia, não pode. Então ele falou, o Brasil agora é Reino Unido, não é mais colônia, não é mais subordinado. É igualzinho a Portugal, ó, tete a tete. E aí foi isso. Só que, obviamente, os portugueses não gostaram nada, porque o rei deles, de repente, fugiu, deixou um inglês pra governar e ainda fez que Brasil não ia ser mais colônia, ia ser igual a eles. Tipo assim, como assim, sabe? Enfim,
Só que pro Rio de Janeiro isso mudou muita coisa, porque a gente aumentou muito a população e, galera, veio a corte, o rei veio morar no Rio, tipo assim, né? Não vamos manter o Rio mesma coisa que antes. Então, o que vai acontecer agora? Exatamente isso. A gente vai modernizar tudo. Lembra que o rei trouxe ouro, trouxe livro? Então, a gente vai fazer biblioteca, jardim botânico. A gente vai liberar a imprensa, porque a gente agora vai poder ter jornal. Não podia antes. A gente vai... Nossa, vai ter tanto trem. Vai ter banco pra guardar o ouro do Brasil, porque banco não tinha também. Vai ser tops, vai ser tops. E aí a gente tem que pensar, o modelo de organização, como que era a cidade, ela era bonita, feia? Era tudo modelo francês, que era a Sociedade das Glórias. Só que, o que a gente usava, tipo, pra decorar as casas, assim, né? É basicamente coisa da Inglaterra, porque a Inglaterra que vendia coisas industrializadas pra gente. Então o Rio de Janeiro, ele teve duas influências fortíssimas, que é da França, porque era um modelo de beleza, então a gente vai fazer ruas largas, tipo Paris, só que também é, tipo, lustre da Inglaterra, então era sempre assim. E aí, eu acho que agora eu já falei a matéria inteira de período joanino. Eu tentei rapidinho pra fazer um resumão, porque eu sei que tem muito vídeo grande disso na internet, então assim, não adianta nada fazer mais um. Mas eu tenho umas curiosidades que eu acho muito legal, curiosidade histórica. Gente, tipo, no caminho de Portugal até o Rio de Janeiro, né, teve piolho. Porque era aqueles barcos imundos, cheios de porco, cheio de tudo, assim. E gente junto com ouro, junto com um bicho, junto com qualquer coisa. E as mulheres tiveram que raspar a cabeça. Então veio, tipo, todas as damas do império, a rainha, a princesa, a vice... Sei lá, o povo importante veio e tive que raspar o cabelo. Que vergonha. Rainha com o cabelo raspado. Aí eles começaram a colocar uns panos na cabeça pra fingir. Chegando, no outro dia que a rainha chegou no Rio de Janeiro, tava todas as brasileiras com pano na cabeça, achando que era moda. Nossa, que coisa linda, eu amo. Tudo piolho. Enfim, outra coisa é que quando Portugal abriu os portos, né, e Inglaterra podia trazer tudo pra cá, Inglaterra tava fazendo tudo e vendendo tudo. Ela mandou patins de gelo pro Brasil. Tipo assim, ela mandou casaco, coisa de cavalo. Assim, tadinha, perdeu uma mercadoria nas nossas alfândegas, porque ninguém ia comprar patins de gelo na praia. Mas enfim, né, a gente, noção às vezes faltou nesse caso. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido de verdade. Tchau.